Olá, seja muito bem-vindo ao canal Promessistas Guaianazes. Estamos aqui para a gravação de mais um podcast com testemunho incrível de um irmão muito querido, muito amado da nossa igreja. Mas antes de nós começarmos, roda a vinheta, Felipe. Estamos aqui para mais uma gravação, Promessistas Guaianazes, podcast de dentro para fora. Estou aqui com a mulher mais bonita dessa igreja hoje, a irmã, minha esposa, né? Angélica Prevital. Ó, paz, irmãos, meu amor. Deus abençoe a todos. É um prazer estar aqui novamente, entrevistando esse irmão muito especial para nós. Um testemunho incrível, que eu tenho certeza que você será impactado, terá sua vida também transformada através do testemunho dele. Então, curta muito, compartilhe esse conteúdo para que mais vidas sejam alcançadas. Afinal, este é o nosso propósito, né? Vai aparecer aí também um QR Code aí do ladinho, se você quiser contribuir aqui com essa obra. Exatamente. Vai lá, aponta aí a sua câmera para esse QR Code e colabore conosco, né? Para que cada dia mais nós estejamos aqui melhorando este cenário. A gente já deu uma mudada aqui também, tá bom? E eu espero que vocês curtam bastante. E é isso. Quero reforçar, você que for ofertar também, coloca na descrição, tá, do comprovante, podcast, para a gente saber que você está ofertando para essa causa. Estamos aqui com um estúdio um pouco já modernizado, diferenciado, né? Estamos evoluindo com a graça de Deus. E você que quiser contribuir com essa evolução também, fique à vontade. Vamos apresentar o nosso convidado. A gente tá falando irmão aqui, né? Mas ele é um pastor na nossa igreja. Ele é um pastor. A gente não podia dar spoiler. Senão já ia falar, quem será que é o pastor? Mas agora a gente pode falar, né? O nosso convidado de hoje é o Pastor Wilson! Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho de vocês, pelo convite. Confesso que tô até nervoso, parece que eu tô pregando aqui pela primeira vez. Assim. Obrigado de qualquer forma. Legal. Nós que agradecemos por ter atendido o convite. Pastor Wilson, que é chamado também carinhosamente por muitos dos irmãos como Timba, Pastor Timba, né? Como a maioria conhece aí. E nós que agradecemos. Conheço um pouquinho da história do pastor, foi uma conversa de estacionamento rápida. E hoje vai ser um privilégio aqui conhecer um pouquinho mais da sua história. Saber um pouquinho assim da sua conversão, enfim, tem uma história maravilhosa aí, né? Sim, muito especial. Obrigado. Então eu queria que você começasse falando, né? Vamos fazendo uma progressão aqui da sua história, né? Tá. Que você começasse falando da sua família. Quem é o pastor Wilson? Como que foi a sua infância? Bom, a minha infância, eu venho de uma família muito simples, uma família muito humilde mesmo. E acho que como a maioria que a gente que acompanha, né? Família desestruturada, né? Sim. Muita briga dentro de casa, bebidas. E nós somos em 4 irmãos. Na verdade, éramos para ser 5, né? Mas uma de nossas irmãs recém-nascida veio a falecer, né? Logo assim que nasceu. E aí nós somos em 4. E, enfim, a gente teve uma infância bem difícil, né? Como eu falei, muita briga dentro de casa, questão de traições, e fui crescendo dentro desse contexto familiar, né? A minha mãe faleceu com 33 anos de idade. Nossa, nova, né? Nova. Muito nova. Porque, na verdade, a minha mãe, ela engravidou. Ela não queria, mas aconteceu que ela engravidou da minha irmã mais nova hoje. E foi para o hospital ganhar, né, a criança. Eu ainda me lembro da despedida que eu tive com a minha mãe, né? Em casa, ela me abraçou, me beijou. E Qual que era a sua idade, desculpa? 11 anos. Novo também. 11 anos. E aí foi a última vez que eu vi a minha mãe viva, né? Foi aquele beijo, aquele abraço. Ela foi para o hospital ganhar a minha irmã e não voltou mais. Teve complicações pós-parto, teve várias paradas cardíacas. E aí a gente cresceu assim com essa família bagunçada, né? Quando a minha mãe faleceu, a nossa família, que já não tinha tanto equilíbrio,
Aí perdeu totalmente o rumo, Perdeu a né? referência, né? Perdeu tudo, o que já não tinha. E aí eu fui morar com a mãe do meu pai, minha avó, as minhas 2 irmãs, inclusive, né, a do meio, a Lidiane, depois a Lubiane, a recém-nascida, foram morar com a mãe da minha mãe, vó materna. E o meu irmão, que também já não tinha um bom relacionamento com meu pai, justamente pelas questões de briga, né, dentro de casa, briga com a minha mãe. Então meu irmão, ele tomou partido pela minha mãe, né? Sim. E aí ele já não tinha um bom relacionamento com meu pai. E aí, depois que minha mãe faleceu, ele já casou e foi morar com a esposa dele. Então ficou assim, cada um para um lado. Cada um para um lado. Depois de um tempo, a minha avó, que mãe do meu pai, faleceu. Eu fui morar com meu irmão. Depois a minha outra avó faleceu e vieram as 2 irmãs morar. Que idade mais ou menos aí? Eu tinha uns 11, a minha irmã do meio tinha por volta dos 9 e a recém-nascida. Muitos novos. E seu irmão mais velho que já era Tava casado? Com uns 16. Nossa, bem novo bem também. Novo. Casou novo. Na verdade, se não me engano, ele nem chegou a casar. Acho que na época não podia, mas aí ele já... Entendi. Né, já foi viver a vida dele. E aí quando vieram os 3 para morar com meu irmão falou assim, olha, eu não tenho condição de mantê-los aqui na minha casa. Né, tenho minha vida e eu acho que está na hora de vocês assumir o papel de gente grande. Nós vamos arrumar um cômodo para vocês, uma casa, e vocês têm que assumir responsabilidades. Trabalhar, pagar conta, fazer compra, enfim, vai viver a vida de vocês. Vocês topam o desafio? Eu falei, eu não tenho alternativa. Não tinha escolha. Não tem escolha. Não tinha escolha. Falei, bora. E aí arrumaram um cômodo pra gente. Aí cada um deu uma coisa, uma cama, uma beliche, uma geladeira, um fogão. A gente foi se ajeitando. E a gente foi viver a nossa vida, né? A gente teve que assumir a responsabilidade. Essa idade, 12, 13 anos. Aí bem exatamente. E você, dos 3, era o mais velho? Não, meu irmão. Meu irmão era o mais velho, depois vim eu. Não, mas dos 3 que foram morar sozinhos, você era o mais velho. Eu era o mais velho, exatamente. E a recém-nascida... Depois ela já estava mais assim, uma mocinha, né? Uma mocinha. Mas ainda uma criança. Uma criança. Todos, né? Todos. Você também era uma criança. Todos. O Pedro vai fazer 11 agora, então a gente olha... Tem noção, né? Mas éramos todos crianças. E depois a minha irmã casou também, foi viver a vida dela, levou a mais nova e eu fiquei sozinho. Então, por volta de 16 anos aí, eu já estava morando sozinho. Entre trancos e barrancos. Trancos e barrancos, trabalhando ali na... Trabalhando como podia. Então, assim, sem uma orientação familiar, sem uma referência paterna, materna. Então, você vai vivendo do jeito que dá, né? Você é um sobrevivente. Sim. E amadureceu também, assim, a força, né? Mas teve que amadurecer muito cedo. Tive, mas juntamente com o amadurecimento veio muita revolta, né? Sim. Porque eu não entendi esse processo. Falei, poxa, como que Deus permite uma mulher com 33 anos, nova, morrer e deixar um monte de crianças? Eu não conseguia entender. Então eu era um garoto muito revoltado. Eu não podia olhar pra mim na rua que eu já tava, o que é? Quer encarar? Eu não me importava se ia apanhar. Referência religiosa, então... Não. Deus pra você era algo... Muito distante. Na verdade, a única referência assim, de igreja que eu tinha era que houve um período que nós moramos no Rio de Janeiro, mas eu era muito, muito garoto, eu não lembro de tantos detalhes. Mas eu me lembro de uma igreja muito simples. Eu acho que devia até ser barraco, assim, pela memória, né? E de um louvor que cantava, né? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Entendi. É a única referência que eu... Desculpa. Tranquilo. É a única referência, assim, de igreja que eu tive, né? Mas nunca parei para pensar, assim, em Deus, igreja, nunca. Então... Eu acredito que a perda da mãe também é muito cedo.
toda a sua história também foi causando uma distância de Deus mais longe ainda, né? Tipo, será que tem alguém no céu? Se existe, esse alguém não me ama, porque... Eu era tão estranho, tão revoltado, eu acho que até aqueles que queriam me ajudar, eu acabava de alguma maneira afastando, machucando, sabe? As pessoas vinham, mas eu não tinha noção alguma do que eu... Hoje eu consigo ter essa noção, né? De gente que se aproximava de mim para me orientar, mas eu não queria ouvir. Sim. Eu não queria ouvir. Então eu era muito agressivo, muito revoltado. Tudo eu xingava, tudo eu saía batendo na porta. Então era complicado até para os familiares, né? Era da pá virada. Eu já cheguei a ouvir assim da família, assim, ó, o Wilson só tem 2 caminhos. Ou é cadeia, ou é sepultura. Mas graças a Deus tinha outro caminho. Deus muda aí, né? histórias. Deus muda histórias. Na verdade é uma barreira também que a gente cria, né? No meio do caminho. Talvez você no fundo nem era aquilo tudo. Sim, mas com tudo aquilo que você passou, precisou amadurecer a força. E foi uma barreira que você criou para que as pessoas também não se aproximassem do verdadeiro Wilson. Né? E aí a gente cria. E é interessante você falando do louvor, porque às vezes no decorrer do processo a gente não entende o trabalhar de Deus. Mas era literalmente o que você precisava fazer, segurar nas mãos de Deus e seguir. Sempre tive essa vaga memória, vaga lembrança assim, dessa igrejinha, da simplicidade, dos bancos e do louvor, né? Isso aí ficou... Na verdade, acho que foi só proteção, né? Essa revolta, né? Uma defesa. Sim. Eu conheço o pastor Wilson, aí tem... Acho que 2019, se não me engano, que vocês vieram pra cá. Entre 2018 e 2019. Vai fazer 5 anos aí que a gente se conhece. Eu não imaginava o pastor Wilson desse jeito. Hoje eu conheço um pastor Wilson totalmente transformado, né? Por isso que é legal ouvir a história. Como que é? Ninguém imagina. E sempre há um testemunho por trás. Testemunho por trás. Você sabe que com esse tipo de vida, a música... Eu sempre fui apaixonado por música, né? Eu me lembro do meu pai colocar caixinha de som no meu ouvido, assim, para eu poder dormir. Então... Com esse tipo de vida revoltado, eu mergulhei muito no rock and roll, né? Tinha como referência muito forte. Eu era fanático por Legião Urbana. Eu tinha toda a coleção. Sério? Toda a coleção. Eu tinha um LP que na capa vinha escrito assim, ó, Invendável. Só tinha uma música de cada lado. E valia uma fortuna, né? Então só eu tinha aquele LP... A minha parede era cheia de pôster, eu comprava logo... Você nem lembrava que o disco tinha os 2 lados, né? Você virava, olha, os 2 lados. Não lembrava. Então, assim, tinha vários LPs, camiseta, e as calças tudo rasgada. Eu era fanático, sabia tudo de Legião Urbana. Tudo. Então... E ainda mais se falando de Legião Urbana, as músicas, uma grande maioria, é tudo música depressiva, né? Tudo música que fala de que nem pais e filhos, suicídio, né? Sim. Então é só música pra afundar mesmo, assim, pra ficar na fossa. Jogar pra baixo, jogar né? pra Quem já baixo. tava pra baixo era pra um pouquinho aquela mais. melancolia. Então, era onde eu podia me apegar, né? E o estilo? Hoje tem pouco, mas eu já tive muito cabelo, né? Meu cabelo era Teve até... cabelo, pastor? Bastante, era até o ombro. Eu não imagino você com o cabelo Pois grande. 4 brincos de um lado, um do outro. Eu já estava planejando em fazer uma tatuagem. Só que eu tive que cortar, né? Porque eu fui trabalhar no supermercado e o gerente falou assim, cara, se você quiser trabalhar, você tem que cortar o cabelo. Hoje tá diferente, né? Hoje já aceita. Mas antigamente realmente tinha... Barba feita. Eu nas minhas entrevistas era sempre sem barba. Tinha que Agora que a gente pode usar barba mais, mas antigamente nas entrevistas corta o cabelo, faz a barba limpinha, que não podia grudar um sulfite. Eu tive que cortar o cabelo. E aí lamentei, falei, mas eu vou fazer o quê? Preciso trabalhar, né? Mas eu era desse naipe aí. E, pastor, a gente queria saber como que foi assim a virada de chave. Como que foi o seu... Você contou um pouquinho da sua história, da sua estrutura familiar, da sua revolta, perdas, né? Muitas perdas. Na verdade, assim, tudo para dar errado. Sim. Mas teve algum momento que começou a dar certo. Conta um pouquinho pra gente como foi seu processo de conversão.
Na verdade, eu conheci uma pessoa na escola que é a irmã Mara, né? A gente estudava no mesmo colégio e a gente tinha uma amiga em comum. E ela nos apresentou e a gente ficou muito amigo, né? E ela começou a falar de Jesus pra mim. Eu falei, não vem com essa conversa. Eu não gosto de crente. Não gosto das músicas de crentes. Ela falou, não, mas é diferente. Eu falei, não. E ela com muita paciência falou de Jesus. A gente fez uma grande amizade e ela começou a falar de Jesus, falar. Neste mesmo período, mudou uma família lá onde eu morava, que eu morava no fundo, tinha uma família na casa da frente. A família também deu um suporte, né, pra gente começar a seguir esse caminho religioso, né, digamos assim. E a Mara começou a falar de Jesus pra mim e tal, e eu ainda muito revoltado, falei, eu vou na igreja, vou. E comecei a frequentar a igreja de Guaianazes. E teve um episódio na igreja de Guaianazes que se foi... Rapidinho, que ano que foi? Mais ou menos, você lembra que quantos anos você tinha? Tava com quantos anos? A idade, pelo menos. Eu devia ter uns 18 anos. Aí quando eu vim pro um culto em Guaianazes, eu não me lembro quem foi o pregador. Mas eu me lembro que eu sentei do lado direito dos bancos, mais ou menos no meio da igreja ali. E tinha um pregador que Deus estava usando a vida dele de uma forma tremenda. Eu não conseguia me conter, porque estava falando comigo. Eu estava me acabando em lágrimas, e eu não conseguia entender o que era aquilo, né? O que estava acontecendo. Como que ele conhece a minha história. Exato. Falei, meu Deus, ele está falando da minha vida, tá falando comigo. Parece que Deus reservou um dia para falar reserva um dia para falar com a gente, né? Exatamente. Eu falei, meu Deus, eu fiquei impactado naquele dia. Do início ao fim da palavra, tava falando comigo. Então, assim, quando eu penso no processo da minha conversão, eu imagino que Deus me cercou de vários lados. Deus colocou a Mara no meu caminho, assim, juntamente com a missionária Osana, né? Que teve um papel, uma mãe para mim na fé. Me acolheu, teve muita paciência, orou por mim. Teve a família da Osana me cercando de um lado, essa família que morou na frente da minha casa. Teve um rapaz também que, na onde eu trabalhava, que nessas conversas ele falou para mim assim, você gosta de rock and roll? Ele tava me evangelizando, hoje eu entendo. Aí eu falei, cara, eu amo. Aí ele falou assim, você gosta do quê? Eu falei, gosto de Legião Urbana. Ele falou assim, você já ouviu rock evangélico? Eu falei, existe isso? Ele falou, existe. Eu falei, não acredito. Aí ele falou, não, você precisa ver. Eu falei, cara, na igreja só tem essas musiquinhas de brado. Eu falei, não vai rolar. É órgão, é uns negocinhos meio... Eu falei, não vai rolar, eu vou morrer ouvindo Legião Urbana. Eu falava pra ele. Ele falou, não. Então eu vou trazer um CD pra você. Eu falei, traz lá que eu tô curioso agora. E aí ele me trouxe o CD da banda Resgate. Ah, meu amigo, ali... Então, assim, foi todo um processo, Deus cercando Cuidado de Deus. De todos os lados. E aí... Você nunca estava só, né? Não. Aonde eu ia, Deus colocava uma pessoa, alguém para falar do amor dele para mim, sabe? E aí, com esse CD que esse rapaz me emprestou, teve um louvor que ali bateu na alma, sabe? 10:06. Quando eu ouvi esse louvor, cara, eu me acabei. Deus já estava me moendo, né? Me quebrando de todas as formas. Já havia uma ação grande ali do Espírito Santo. Acho que faltava só achar agora a junção do seu gosto, do rock ali com... Deus, você gosta de rock, então vou te pegar aqui. Esse é o problema. Te mostrar. E a importância vamos colocar assim, do missionário que ele colocou do seu lado, porque ele foi muito intencional. Provavelmente ele já viu o seu estilo, ele já sabia... E ele falou, eu vou chegar nesse ponto. E a criatividade, né? É assim, sim, do que a pessoa gosta. Com o que ela se identifica. Então é ali que a gente vai trabalhar. Ele foi muito intencional aí. Né? Então, foi muito falou, intencional. cara, Deus vai fazer a obra. Eu vou fazer a minha parte. Você gosta de rock? Tá aqui, ó. Rock evangélico. Eu falei, cara... Você que só conhecia a igrejinha
vou colocar assim, chata, né? Pra nosso estilo. Músicas do Brado. Só Eu indo. já imagino ele saindo de casa. Jesus, evangeliza ele, pai. Eu tô fazendo a minha parte, eu vou levar esse CD. Mas faz a tua parte. Exato, eu já acredito. orando ali, né? Porque naturalmente a gente faz isso mesmo. E aí, quando eu ouvi 10 para 6, aí foi marcante essa música. Quer ouvir uma palhinha? Uma palhinha, Sim, por favor. com certeza. Pastor Wilson é um cantor nato, tem uma voz linda. Depois ele conta um pouquinho do processo dele chegar nesse nível que ele tá hoje. Mas é uma palhinha aí pra gente. Abro os olhos sobre o mesmo teto todo dia, tudo outra vez. Acordo, tapa no relógio, a mente está vazia. São 10 para 6. Hoje a morte do meu ego está fazendo aniversário. Será que eu vou chegar ao fim de mais um calendário? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É tudo sempre igual. Disseram que o teu amor é novo a cada dia. Eu pensei, quero ouvir a tua voz falar o que eu queria. São 10 para 6. Se é pra te servir, então matar aquela velha sede. Se é pra te seguir e nunca mais cair na mesma rede, eu vou. Eu vou te seguir. Rapaz, arrepiei. Você me remeteu à minha adolescência, cara. Eu vi muito Resgate. 10 para 6. E aí foi essa música que conta a minha história, né? Não achava que tinha uma manhã. E era tudo que eu queria ouvir, né? Uma palavra de amor, uma palavra de salvação. E aí falei, é a minha música. Essa é a minha música. E aí marcou a minha história, assim, a minha conversão. E aí você viveu o que você realmente cantou aí, né? Sim. Eu vou te seguir. Sim. Você decidiu seguir. Decidi. Virou a chave. Virei a chave. Aí foi todo. Aí foi um processo, né? Sim. Aí Deus vai trabalhando, a gente não é perfeito, né? Não. Trancos e barrancos, entre erros e acertos, mas a gente está na caminhada, a gente continua seguindo, a gente continua servindo. Que legal, cara. E fala também das pessoas que foram fundamentais aí nesse processo aí, caminhar, porque assim, as pessoas acham que virou a chave. Virei a chave, agora falta colocar as asinhas de anjo, né, e ir pra glória, não é assim. Tá pronto. Você tem um processo aí de traumas e tramas que marcam a gente, né, e a gente precisa passar por um processo agora existe a santidade posicional e agora existe a processual, existe um processo do pastor Wilson. Olha, o papel da igreja foi fundamental, assim, porque se não fosse a igreja, quando eu falo, são pessoas. Sim. Sabe, são pessoas, o posicionamento das pessoas. Enquanto eu morava lá sozinho naquele quarto, que era um cômodo, né? E eu comecei a vir para a igreja, Deus já havia falado comigo, eu já estava me firmando, eu já sabia o caminho que eu queria seguir. Os jovens dessa igreja me acolheram. Olha que bênção. Uma cena marcante na minha vida foi assim, teve um final de semana que eu faltei na igreja e aí a galera foi toda na minha casa, muitos jovens, muitos, e o quarto era pequeno, né? Mal cabia a galera na minha casa. Quando eu vi aquele monte de jovens, falei, cara, o que esse pessoal tem na cabeça? O que estão fazendo aqui? Quem sou eu? Vieram me ver. Eu me lembro uma frase que a Dinha,
A Dinha falou que eu nunca esqueci. Ela falou assim, tem 3 pessoas na igreja que sentiram sua falta. E eu, quem? Quem? Ela falou, não, eles estão sentindo muito a sua falta. E aí ela falou assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha. Nunca mais esqueci isso. Eu achei que eu não ia chorar aqui. E eu falei pra ele, fica, porque né, a gente começa a conversar e a gente no decorrer, né? Eu falei, acho que acontece vocês... mesmo de lágrimas rolar. Falei, vocês vão dar mais risada do que chorar. Mas... A gente chora e ri junto. A gente chora e ri E junto. aí eu fiquei assim, impactado, né? Com o carinho dos jovens, o acolhimento. E como eu morava lá na Progresso, eu tinha que vir todo final de semana. O Lilo, né, o filho da diaconisa Salomite, eles me acolheram em casa. Eu praticamente morei na casa da Salomita. Então, assim, eu me lembro, no quarto do Lilo, tinha uma beliche. Falou, não, você fica aqui nessa beliche, tem roupa minha aqui, eu tomo banho aqui. Eu virei filho dela, né? Então, todo final de semana eu estava aqui, dormia de sexta para sábado, de sábado para domingo. Os jovens me arrastaram para tudo que era canto, né? Para onde eles iam, eles me levavam. Um acolhimento. Um acolhimento. Teve um retiro que teve, que o pessoal me levou, né? Lá eu conheci o Eclésio, uma figura, né? Eu levei um violão, meu violão tava com uma corda estourada, eu amarrei a corda, fiz uma gambiarra lá, fiz uma gambiarra lá e a gente se divertindo lá. Eu conheci o Eclésio lá, porque futuramente depois a gente montou uma banda, né? E foi... Gente, o papel da igreja é tão importante no processo de conversão de uma pessoa, e principalmente quando não há acusação e não há preconceito. Às vezes a gente espera, inconscientemente, a gente espera que a pessoa chegue até Cristo pronta. Sim. E a gente muitas vezes não tem paciência com as pessoas, né? Fulano errou de novo. Ah, mas isso que ele está fazendo está errado. Você tem que ser santo. E, sabe, cobrando coisas que existe um processo para acontecer. Para alguns é imediato. Para outros não. Para outros demora um pouco mais. Como se o DNA do pecado não houvesse mais em nós, né? Querendo ou não, a gente já encontrou Cristo, mas o DNA... Exato. Ainda está em nós, A carne está processo. gritando, né? Contra o espírito, limitando todos os dias. Por que eu estou falando isso? Porque eu não conhecia louvor. Eu não sabia tocar louvor. Então, quando eu cheguei lá, no retiro, a galera falou assim, vamos tocar um louvor. Falei, legal, vamos. Quem toca? Ninguém toca e toca você. Falei, eu vou tocar o quê? Será? Eu vou tocar... Minha referência não é boa, galera. O pessoal ficou olhando pra mim assim. Ah, você conhece Cassiane? Não. Você conhece Noemi Nonato? Não conheço nada. Será que veio alguma coisa boa de Nazaré? Só sabia tocar isso, mas o interessante é que o pessoal teve paciência. Sim. Ninguém falou assim, essa música aí aqui no retiro dos irmãos, sabe? Entende o que eu tô falando? Entendi. Ninguém me acusou, nossa, cuidado, hein, irmão. Não, eu tava num processo aí, o pessoal se divertiu comigo lá, eu também. Então, assim, de repente, se eu fosse bloqueado naquele momento, se alguém tivesse chamado a minha atenção naquele momento, será que eu estaria aqui? Será que eu voltaria? Não sei. Pra você que ainda não tava com a fé, como que eu posso dizer, totalmente firme, segura ali, consciente, talvez poderia virar uma chave diferente, né? E na verdade é uma nova vida mesmo, né? Você tem que aprender a viver. Exatamente. Novamente, porque você não consegue mais continuar com os mesmos ciclos, com as mesmas amizades, com os mesmos locais. E ao mesmo tempo que você tem uma nova vida, você precisa também ter novas amizades, novos lugares. E aí você é como se fosse um bebê na fé mesmo. Você vai aprender a caminhar, você vai aprender a dar os primeiros passos, a engatinhar, a andar. Até então você realmente conhecer os louvores, até então você realmente ter novas amizades, não que as antigas amizades elas vão ficar para trás, mas nesse processo que você está começando, você não pode seguir os mesmos lugares, andar com as mesmas pessoas, até mesmo porque você ainda não tá daquele outro lado. Você virou uma chavinha, mas você tá num processo. E aí até então você não pode
andar mais da forma que você andava. E aí realmente você se sente assim, e agora? O que que eu vou fazer? Eu posso fazer isso? Eu não posso fazer isso? O que que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que me posicionar? O que que eu tenho que falar? E aí tudo para você é novidade, Sim. né? Você achar um livro na Bíblia é novidade. Automaticamente você lê a Bíblia, você entende as coisas confusas, complicadas, e aí depois você já começa a entender, você fala, nossa, olha, isso aqui é o que eu estou vivendo. Então é realmente esse processo, e é um papel importantíssimo da igreja entender isso e acolher essas pessoas que estão vindo, porque se a gente para ali naquele processo, batizou e ele segue só, não é isso. Há uma jornada, há um discipulado, então aí está a importância do discipulado, até você conseguir caminhar só, para que você também faça novos discípulos. Você vê que essa família que morava na frente da minha casa, quando eu comecei a caminhar, que eu comecei com eles, né, de frequentar os cultos, tal, as campanhas, eles já me cobraram de início. Esses banners aqui, pôster aqui, vocês têm que parar com isso aí, irmão. Falei, mas de vez em quando, acredito, né, você falou dos seus LP lá, de vez em quando não rolava ouvir um som, porque às vezes acontece. Sim. Eu tava num processo, mas a minha irmã, ela automaticamente já mudou o penteado, já não usava mais calça. Se ela estiver assistindo, me perdoe. Mas ela já foi uma transformação radical, já mudou tudo. Eu falei, eu não tô nessa vibe. Mas você não tá em progresso? Tô, mas eu não tô nessa vibe. Ainda ouvia de vez em quando as músicas, o pôster tava lá, as minhas camisetas de banda, as minhas calças rasgadas. Até que chegou um dia que eu falei, Senhor, eu quero mudar. Eu vou arrancar tudo. O coração ainda doía, né? Mas eu vou tomar uma decisão. Porque eu acho que a gente tem que agir pela decisão, não é pela emoção. Sim. Então, eu decidi, Senhor, vou arrancar tudo, vou quebrar todos os meus LPs, meus CDs. O meu irmão ainda falou assim, por que você não vende? Eu falei, porque o que eu não quero pra mim, eu não quero pros outros. Aí eu na minha carne pensei a mesma coisa, mas por que não vendeu? Por que não vende? Eu falei, não, eu vou quebrar tudo. Eu quebrei tudo que eu tinha. Tudo. E aí eu falei pro Senhor, troca o meu guarda-roupa. Ou seja, troca as minhas roupas. Aí Deus foi... Eu me lembro que a minha primeira calça social foi emprestada. Que aí eu, nesse processo, falei, poxa, eu queria ir. Uma camisa, né? Sim. E aí o irmão da minha cunhada arrumou uma calça que ele tinha lá. Uma calça social enorme. Mas eu fui pro culto com aquela calça. Minha primeira roupa social. E eu tava super feliz que Deus estava fazendo essa transformação, né? E aí o papel dos jovens, eu sempre falo assim, Deus usa cada um da sua maneira. Inclusive, quando eu me converti, eu falei, Senhor, eu não quero ser igual a todo mundo. Porque era essa referência que eu tinha, de que todo mundo era igual. Todo mundo falava com o mesmo, trejeito. Eu falei, não quero, eu quero ser eu, assim, eu quero falar assim. Eu quero ter a minha personalidade, mas transformada, eu não quero ser um robô. Sim. E falei, muda a minha vida, mas eu quero ser assim. E aí o papel da igreja foi fundamental nesse sentido, de poder me acolher, de me entender, de respeitar o meu processo sem julgamento. Né? Até porque essa mudança, ela não foi por imposição. Não. Isso que é importante a gente reforçar. A igreja aqui, a Promessa Guanás, ela não impõe que você tenha que usar certos tipos de vestimenta para frequentar essa igreja. Sim. Né, pastor? Essa mudança sua, ela foi espontânea. Eu quero me vestir diferente. Eu quero servir a Deus de uma maneira diferente, né? Eu passei muita dificuldade também em questão de emprego no início, porque eu não queria trabalhar o sábado. Não queria. Eu fui criticado pelas pessoas que conviviam comigo, né? Nossa, agora você virou crente, não trabalha mais de sábado? Tá aí passando necessidade e não quer trabalhar? Eu falei, não, mas Deus vai abrir uma porta que eu não precise trabalhar no sábado. Enfim, foi um processo gradativo, mas foi consistente. E o batismo, como é que foi? Demorou um pouquinho? O batismo não chegou a demorar muito, não. Porque eu já estava bem decidido, né? O que eu queria para minha vida. As pessoas que tinham dúvida em relação a mim, será que ele vai firmar? E a gente, isso é um fato que eu também lembro, que assim, algumas pessoas tinham em mente assim,
Aí ele vai batizar e depois ele vai cair no mundão. E aí, por causa disso, você não batiza? Quem somos nós para avaliar se a pessoa vai até o final ou não, se ela vai tropeçar amanhã? Ah, não, você não pode. Eu ouvi de gente falar assim, não, você não pode se batizar. Eu falei, por que não? Porque se amanhã você tiver uma recaída, eu falei, e daí? Qual que é a régua de medida, né? Para avaliar uma pessoa pronta pro batismo ou não? Cai e levanta. Mas eu não posso me batizar pensando assim, se eu cair. Não, eu tenho que pensar assim, eu vou me batizar porque eu vou seguir o meu caminho com Cristo. Eu estou convicto, eu tenho crido. Não, pelo amor de Deus, você vai fazer besteira. Eu falei, mas gente, batismo não é uma coisa boa, não é? Nós estamos mostrando para o mundo, para as pessoas, para Satanás, que a gente está se transformando numa nova pessoa, a gente vai enterrar o velho homem, vai nascer uma nova pessoa. É isso que eu quero fazer? Não, mas, sabe, existe toda uma máscara por cima, assim, uma religiosidade por cima do batismo. Sim. Que impedem as pessoas até de se batizar. Ah, não, eu tenho medo do batismo. Por quê? Não, e se amanhã? Meu amigo, medo por quê? Se cair, Deus te levanta. Lógico que a gente não vai ficar assim, eu vou cair, Deus me levanta. Não é propósito. Não é brincando caindo com a conversão, não é brincando com... Mas também não pode criar uma barreira, um bloqueio, e falar assim, eu não vou me batizar porque eu não sei como é que vai ser amanhã. E eu fui. Me batizei na igreja de São Caetano. Nesse período aí eu também montei uma banda aqui, né? Quem que era? Qual era a composição da banda? Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Eu não cantava nada Era horrível. Mas eu amava o que eu fazia, né? O que eu faço. E aí eu fiquei no violão e no vocal. O Eclésio assumiu guitarra. O Lilo ficou na bateria. E ninguém nada menos do que o Misael no contrabaixo. Gente, Misael tocando contrabaixo. Alguém já imaginou? Um abraço, Misa. Um abração. Misa. E a gente montou uma banda e a gente... Falei, pô, que legal, né? E pra você ver, a igreja de Guaianazes abriu as portas pra gente. Eu fico imaginando assim, os irmãos olhando pra gente e falando, meu Deus, esse menino desafinado, 2 notas fora de tempo, mas o pessoal tava lá cantando com a gente. Incentivava, né? Não havia uma barreira, né? Não, aí eu montei uma banda, falei, vamos fazer uma banda de rock pra Jesus, vamos. E a gente fez e marcou a história também, né? A gente tem até uma canção que até hoje as pessoas lembram, né? Dá uma palhinha dela aí pra gente. Bora. Também. Tem que voltar a se apresentar esse grupo, irmãos. Tem que reunir esse povo de novo. Essa canção, ela chama-se Gênesis, né? Essa eu conheço também. Você me pergunta quem sou, onde estou, pra onde vou. Sou nascido de Deus. Estou no centro de sua vontade. O vento sopra aonde quer. Assim sou eu, sou eu. Assim sou eu, sou eu. Em muitas coisas você acreditou. Viveu no mundo de ilusões. Depositou sua fé em homens que não podem responder tuas orações. Acredite, o sol, a terra e o mar foram feitos pra você, pra você, pra você.
pra você. Eu sou fruto do sonho de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Eu sou fruto do sonho de Deus. Aleluia, glória a Deus. E aí a gente montou a banda e a gente só tocava essa música. Até que chegou uma hora... Três acordes, né? 3 acordes, aí chegou a hora de aumentar o repertório, não tinha mais condição, porque a gente não sabia tocar. E aí a banda deu uma pausa, né? Porque a gente não sabia tocar mais nada, mas foi uma experiência muito boa. Legal, pastor. E aí conta aí como foi depois seu crescimento, sua evolução. Hoje você é pastor, casado, Sim. tem uma filha. Conta um pouquinho aí pra gente. Depois eu me envolvi bastante com a música, né? Fui chamado para o Ministério de Louvor, Ministério Anástasis. Também teve convite para o Vocal Ágape, né? O Quarteto Ágape, o pastor José me chamou. Eu já comecei a me envolver bastante com a igreja, né? Boas referências também, Boas né? referências. Eu fui líder de jovens várias vezes. Eu me perdoe os irmãos, mas eu não vou me lembrar aqui do nome daqueles que foram companheiros, né? De liderança. De liderança, exatamente. Mas eu fui várias vezes líder de jovens e aí acho que com esse despontamento a liderança começou a enxergar em mim um potencial, né? E aí foi feita uma reunião, um conselho e foi citado o meu nome para o diaconato, né? Eu aceitei de imediato, porque esse chamado para o pastorado já ardia no meu coração. Aliás, é assim, já no processo assim de ministério com jovens, eu não me achava assim, eu sou um líder de jovens. Eu já me achava pastor de jovens. Sou um pastor de jovens. Eu assumi essa Na responsabilidade. verdade, todo líder ele é um pastor, Ele é um daquele pastor. grupo que ele tá à frente. Mas eu enxergava além disso, sabe? Falei, não, eu sou pastor desses jovens, eu tenho responsabilidade. Então, quando veio o chamado ao diaconato, eu não titubeei. Falei, eu aceito. Você tem certeza? Eu falei, Com certeza. com certeza eu aceito. E aí comecei a servir na igreja como diácono, né? Conheci, antes, né, desse processo, conheci a Cibele. O Lilo e a Gisele, a filha da Gersina, tiveram um papel fundamental também nesse processo que eu conheci a Cibele, porque eles ficavam de leve trás, né? Ó, a Cibele tá de olho em você, mas não tava nada. A Cibele não tava nem aí pra mim. Mas ele falava, a Cibele tá de olho em você, então já despertou algo em mim, né? Falei assim, ó, filha do pastor Paulo Tá olhando pra mim, interessada, ó. né? Interessada. E a Gisele falava, Cibele, o Timba tá de olho em você. Ela falava, imagina, será? Então ficava com esse jogo aí. A gente acabou se conhecendo, fazendo uma amizade. Ela me chamou pra almoçar na casa dela, eu fui preocupado, né? O que tá pegando de chamar pra almoçar aqui? Na casa do pastor. Na casa do pastor Paulo. Mas enfim, foi acontecendo e a gente começou a nascer um amor, né, no nosso coração um pelo outro, assim. A gente resolveu namorar. Eu pedi a mão dela pro pastor Paulo. Olha, Cheguei lá na casa dele, eu falei, eu vou falar com seu pai. Ela falou, não precisa. Eu falei, não, eu quero falar com seu pai. Eu vou pedir, não, mas ninguém faz isso. Eu falei, não, eu vou pedir sua mão em namoro. eu não sou ninguém, né? Eu sou Aí, Timba. Eu cheguei lá, ele tava preparando um sermão na sala. Olha. Aí ela falou assim, pai, o Wilson quer falar com o senhor. Aí ele baixou o óculos. O que você quer? Eu falei, eu queria falar com o senhor. Eu falei, não, pode falar, meu filho. Eu falei, então, o senhor sabe, né? Eu tô namorando a sua filha e a gente já tá há um tempo. Eu quero a sua permissão pra namorar oficialmente a sua filha. Aí ele ficou assim, e ela quer? Não, pai, eu vou perguntar pra ela. Vem aqui, Sibeli, você quer namorar esse rapaz? Eu quero, pai. Eu falei, então, só me chega aqui 10 horas da noite. Passar disso aqui eu não aceito. Eu falei, tá certo. E aí, aceito. Combinado. E a gente começou a namorar e
Mas depois de 4 anos a gente casou. E aí veio a Nicole, né? Nicole hoje está com 16 anos, mas quando a Cibele estava grávida, a Cibele teve pré-eclâmpsia, né? A gente estava em Americana, ela começou a... A gente estava passeando lá na casa da minha cunhada, ela começou a sentir dores e não podia tomar qualquer medicação, né? Por conta da gravidez, ela sofreu muito lá, porque à medida que a Nicole ia crescendo, ia mexendo no rim, que estava com pedras, né? Então ela tinha muitas dores. A gente veio às pressas para São Paulo e já internou. E já depois de 2 dias assim, já teve que fazer o parto. Situação difícil, né? 6 meses. O médico chegou pra gente e falou assim: família, eu tenho uma notícia para dar para vocês. O quadro é grave. E como médico, a gente tem uma postura assim, ó. Entre a mãe e o feto, a gente escolhe a mãe. Porque a mãe pode ter... gerar outros filhos, né? Feto, mas um feto não pode, né? Então a gente opta, né, pela mãe. E a gente falou, não, a gente vai sair daqui com as 2. E a gente foi orar. Nesse período também veio o pastor João Leonardo nos visitar, ficou lá com a gente, orou com a gente, intercedeu. E a gente falou, não, nós vamos sair daqui com as 2 em nome de Jesus. Ele falou, tá bom. Eu entrei para a sala do parto para assistir, mas ele não me deixou assistir de frente. Eu fiquei ali na cabeceira junto com a Cibele, porque ele achava que a Nicole ia sair morta. Ele já estava meio que protegendo ali da... E ela já estava sem oxigênio também. Então, quando ela nasceu, ele falou assim, ela tá viva, né? E eu falei, posso tirar uma foto? Ele falou, não pode, porque ela estava muito escurinha. E muito pequena muito também. Muito pequena. 6 meses. Ela nasceu com 1,900, se eu não estou enganado. Depois ela perdeu, ficou com 900 gramas. Cabia numa caixinha de sapato. Nossa. E aí a Cibele ficou 3 dias ainda na UTI, mal. E a Nicole ficou 40 dias. 40 dias na UTI. 40 dias. Eu ia todos... Pra ganhar peso ali, né? Eu ia todos os dias pro hospital visitá-la, fazer o pai canguru, né, que é onde você coloca a criança aqui, o bebê, porque ela sente seus batimentos, seu calor e ajuda no desenvolvimento, né? Sim. E ali eu ficava cantarolando pra Nicole todo dia, e todos os dias visitando, né? E a igreja orando. Meu chefe, na época, falou assim, Wilson, tira o seu período de paternidade, assim, seu repouso. Eu falei, vou ficar em casa fazendo o quê? A minha mulher e a minha filha no hospital. Eu vou fazer o quê em casa? Sozinho lá, né? Eu vou trabalhar. Aí ele falou, não, tudo bem. Quando sua família for para casa, aí você tira esses dias de folga. Eu falei, tá bom. Mas Deus abençoou, pôs a mão. A Nicole tá aí, firme e forte. Cantando lindamente. Solou ontem. Cantando no ministério. É um orgulho pra gente. Graças a Deus. Uma bênção de Deus, né? E o cuidado do Senhor também com vocês, né? E aí eu vejo assim, a gente estava conversando sobre romper os ciclos, né? E aí você veio daquela família até então desestruturada. E aí, né, o Senhor muda histórias, porque o Senhor é especialista nisso. E aí ele te traz para esse momento que você tinha que ficar lá com a sua filha. Sim. Né? Primeira filha, não vem com manual. Não. E aí tão pequena e você tendo que ficar ali para ela sentir seus batimentos cardíacos. Foi. Eu ainda sinto na memória assim, o cheiro do álcool. Para você entrar na UTI neonatal, você vai esterilizar lá, tudo, exatamente. Né? Ainda sinto esse cheiro assim, porque foram vários dias. Nossa, teve um momento da gente entrar assim, a Nicole estava num determinado lugar. Aí você vai no outro dia, porque ela não estava lá, porque eles remanejavam para fazer alguns procedimentos, mas tinham crianças que morriam. Tinham crianças que iam operar do coração, não resistiam. Não resistia. Aí a gente entrava assim, cadê a Nicole? Cadê a Nicole? Calma, pai, calma, mãe, tá aqui, a Nicole tá aqui. Tá então, bem. Então Deus sustentou assim. E você falando aí da questão da família, né? É até importante que as pessoas ouçam que assim, a gente precisa tomar decisões na vida. Eu tive exemplos ruins na minha infância, mas isso não quer dizer que eu deveria segui-los. Isso. Sim. Eu decidi, falei, não, eu não quero isso para minha família.
Eu poderia fazer como muita gente faz. Meu pai bebia, meu pai batia na minha mãe, eu vou fazer a mesma coisa com a minha esposa. Porque eu tenho justificativas. Eu cresci nesse ambiente e eu me justifico, me escondo nesse ambiente, eu vou fazer a mesma coisa. Eu sou uma vítima da sociedade também. Se vitimizar também. Eu falei, não, eu não quero isso pra minha família. Não vou trair minha esposa. Não vou bater na minha esposa. Vou amar a minha filha, vou proteger a minha filha com todas as minhas forças. Vou cuidar da minha família. Então, assim, é outro ambiente, outra família, sabe? É outra história. Mas eu precisei escolher, eu precisei decidir. Né? Se posicionar. Se posicionar. Né? Olhar aquele cenário e falar, não, eu não quero isso pra mim. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas espiritualizam tudo, né? E esperam que Deus faça algumas coisas que elas devem fazer. Que é uma iniciativa que nós temos que tomar, né? Uma decisão. Então assim, eu decidi, falei, não quero pra minha família. Não quero. Então eu não fiquei assim, Deus vai fazer... Deus vai... Não, Deus faz a parte dele e a gente faz a nossa. Sim. É importante, vocês falarem de ciclos, né? Nós promessistas não cremos em maldição hereditária. Né? Uma vez que você aceita, você se entrega para Jesus, todos os laços de maldição, todos os laços do pecado da nossa família, eles são quebrados na cruz do Calvário, na cruz de Cristo. Então, é uma frase que eu sempre costumo dizer, não existe maldição para quem serve ao Deus da bênção. Verdade. Então hoje eu vejo você, pastor Wilson, como uma referência em casamento, como uma referência como um pai, né? Não só para mim, eu tenho certeza que se a gente perguntar para muitas pessoas na igreja, o senhor é referência para muitas pessoas, como casamento, como um pai que educa, que cuida, que ama. E hoje vendo a sua trajetória, talvez muitas pessoas aí que estão nos assistindo, que talvez vivem a situação que você viveu, que talvez pensou, não tem mais solução para a minha vida, hoje saiba, vendo o testemunho do pastor Wilson, que há sim uma saída. Há sim uma decisão de fazer uma escolha. Andar com Cristo, que Ele pode fazer nova todas as coisas. É isso. E aí, Deus me chamou pro ministério, né? Conta um pouquinho do pastorado também, como é que foi? Eu já era diácono aqui na igreja, né? E o pastor Roberto me incentivou bastante. Para eu assumir o pastoreio, né? Ele falou, assume o pastoreio de um determinado campo aí, a gente manda você aceita? Eu falei, eu aceito. Conversei com a Cibele, a Nicole já era uma mocinha, e a gente conversou com o pastor Adelmilson, né? E ele me fez um convite para ir para Jardim Cumbica, em Guarulhos. E as pessoas duvidaram também, mais uma vez. Falei, não, o Wilson não vai. Não vai. Você já imaginava que esse chamado? Não, nesse ponto da vida você já estava sonhando com o pastorado, como você disse, mas lá atrás você já imaginou? Na verdade, eu não esperava um chamado para fora da igreja. Entendi. Eu esperava, sim, presbítero dentro da igreja, mas para fora não. E aí, quando veio o chamado para ser missionário em outra igreja, eu falei, Cibele, vamos encarar? Ela falou, você topa? Você tá disposto a pagar o preço? Eu falei, eu tô. Ela falou, então vamos. Então a gente fez uma reunião em família e a gente foi. Chegamos lá em Jardim Cumbica, os irmãos numa felicidade com a gente lá, vocês vão ficar aqui com a gente? Eu falei, vamos. Não, vocês vão largar aquela igreja de Guaianazes, uma bênção com aqueles louvores, aquele grupo de louvor. Eu falei, não, a gente veio aqui para ajudar vocês. Não, você não vai durar muito tempo aqui. Eu falei, então tá bom, então vamos ver. E a gente ficou 4 anos lá. 4 anos. 4 anos, Mas foi uma experiência incrível, Márcio. Única, né? Eu me lembro, assim, com muito amor, muito carinho da igreja de Jardim Cumbica. Porque, assim, com todo o nosso trabalho, o nosso esforço, a gente saía de manhã, 7h30, 8 horas da manhã, ia lá para Guarulhos, às vezes voltava 11 horas da noite. O dia inteiro lá, ainda estava no domingo lá, às quartas-feiras. Mas a gente não sentiu o peso. A gente não sentiu o peso do ministério. Era prazeroso demais. E a gente ficou lá 4 anos servindo ao Senhor, servindo aos irmãos. E aí depois teve a unificação, né? Juntou mais 3 igrejas. Na Alvorada, né? Alvorada, que hoje é Alvorada, né? Sim. E aí a gente também serviu mais 2 anos na IAP de Alvorada. Mas como lá também já tinha muitos pastores, já tinha uma igreja estruturada, um ministério de louvor estruturado,
Aí foi o momento da gente voltar para cá. E Bom filho a casa torna. E a gente foi recebido com muito carinho aqui, novamente, pelos irmãos. A gente está servindo ao Senhor aqui. E legal, você voltou ainda no tempo antigo, né? Antes da gente mudar para cá. Foi, Ainda no teve tempo um antigo. pouquinho de viver um pouquinho. Consegui pregar lá. Conseguiu pregar lá. Consegui. Acho que cantou com a gente lá ainda, né? Com a Anastas. Cantei. Você voltou com a Anastas. Cantei, isso. Que E aí legal. a gente participou desse processo. Porque, na verdade, esse processo também de transição para cá, eu participei já no início, né? A gente apresentou o Lilo, o Laércio, apresentamos um projeto para a igreja de Goianazes, o Misael e a outra equipe montaram o outro. O nosso projeto era tenda. Do Laércio, era tenda. Por ser mais rápido, né? A igreja já estava cheia demais. Tinha gente na rua. A gente precisa mudar urgente. Já tinha um terreno aqui. Aí o Laércio falou, vamos montar uma tenda. Eu falei, vamos correr atrás. A gente apresentou o projeto, como é que funcionava a tenda, se tinha segurança ou não. E o Misael apresentou a construção mesmo, né? Então, assim, nesse início a gente catou latinha. Eu, a Cibele, o William, o Lilo. Foram várias campanhas aí para construção, né? Campanha de panela. Então lá no início a gente participou também, depois que a gente foi embora. Mas a gente chegou a catar latinha no shopping. Né? Quem estiver assistindo vai lembrar disso. O pessoal tá lá almoçando. Você vai jogar a latinha fora? Não, aí catava a latinha para poder vender e reverter em dinheiro para construção. Depois que ficou mais sofisticado aí a questão da arrecadação, né? Mas a gente esteve no processo. E que bom que a gente chegou antes, né? De participar lá da despedida daquele. Esse milagre, né? Que a gente não viu o milagre aqui. E ver hoje essa estrutura aqui é fantástico, né? A gente tem história para contar. Glória a Deus. E hoje você está aqui trabalhando com a gente como presbítero, pastor oficial aqui junto com a gente, ajudando o pastor Luiz e os demais presbíteros. Sim, servindo. Ajudando no MCA também, né? Também. Eu acho que eu tenho essa veia, assim, né? Para jovens e para criança, né? Acho que eu consigo me comunicar bem, né? Então, assim, sempre surge um chamado para ajudar em alguma coisa, né? Seja com a arte... com música, com desenho, com o que for, né? Eu tô aqui para servir. Eu fico impressionado com a sua facilidade de dirigir a palavra para crianças, né? Sim. No último domingo você ministrou para as crianças. Eu fico impressionado com a bem forma que você lúdico, consegue muito prender a atenção das crianças e elas ficam todas assim. É um desafio para muitos, né? A gente tem facilidade de prender a atenção de pessoas mais maduras na fé, né? Porque elas já vêm, mas as crianças, convenhamos, elas vêm acompanhando os pais, elas vêm algumas até obrigadas para a igreja. Chega aqui, você tem que ter alguém que consiga ter essa... É você e a Diaconisa Elis, que eu acho que tem essa maior facilidade hoje de prender a atenção das crianças. Eu, quando vou me dirigir para crianças, eu já tento imaginar o universo delas. E outra, criança não consegue ficar muito tempo parada. Daqui a pouco ela perde a atenção daquilo que você está fazendo e acabou. Então você precisa ser lúdico, né? Quando eu penso nessas coisas, eu já viajo. Quando me dão um tema, eu já fico viajando, a cabeça fica mil, imaginando, mas o processo que eu tenho para fazer as minhas criações é muito louco, porque eu não consigo falar assim, eu vou fazer, por exemplo, uma arca desse jeito, nessa cor. Não, eu sei que vai sair uma arca, agora o processo, como eu vou chegar lá, eu não sei. Mas eu sei os caminhos, eu não sei como vai sair, mas eu sei por onde ir. Então eu sei, eu vou usar madeira, eu vou usar isopor, vou usar cola quente, eu vou criando e vai se formando, né? Se a gente achar, eu vou achar que eu tenho uma foto do avião que você fez, uma programação do MCA. Eu vou achar essa foto e a gente vai colocar aí pra você ver o artista que o pastor Wilson, além de tantos dons, tantos talentos aí, ele é um artista nato. Desse último teve uma casinha que todo mundo queria levar embora. Pastor Wilson, acho que foi um prazer imenso estar com você aqui. Que história incrível. Eu não conhecia mesmo, acredito que talvez alguns irmãos aí, né? O Lilo, é a segunda vez que ele é citado nesse podcast. É a segunda vez, então assim... Lilo, quero grande missionário. Já mandar um abraço, Lilo. Continue aí, você com a Gisele, agora que é a sua carne, né? Fazendo essa obra aí, levando o evangelho, levando a palavra. Acredito que ele foi um amigão aí né? Continua sendo um amigão. E foi muito bom ouvir sua história. Obrigado. Ouvir o seu testemunho. Me emocionei junto com você. Tive uma nostalgia. Ouvindo os louvores aqui, que é da nossa infância.
toquei com alguns amigos esses louvores também. Gênesis, acho que todo mundo que começou tocou pela facilidade, né? Das notas, que são notas simples. Até o Misael tocou. Até o Misael tocou. Misa, você tá convocado, tá? Eu quero ver o Misa tocando baixo aí, cara. Desafio. E é isso, brigadão, viu? Eu que agradeço. Foi muito bom estar com você. A minha esposa, Angélica. Mas antes da gente se despedir aqui oficialmente, nós gostaríamos que você deixasse um recado para o pessoal de casa, né, alguma mensagem, não só para quem já é cristão, mas principalmente, né, pelo seu testemunho, para aqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo. Fique à vontade, olhe para essa câmera principal aqui. Essa. Isso. Para você que em algum determinado momento está assistindo e ouvindo esse podcast, o que eu tenho para falar para você é que existe esperança ainda. Talvez você tenha sido alguém como eu, que veio de uma família desestruturada, alguém sem esperança, alguém que para muitas pessoas só tinham 2 caminhos, né? Ou a cadeia ou a sepultura. Eu quero dizer para você que existe esperança sim. Quero dizer para você que Jesus te ama incondicionalmente, independente da sua maneira em que você se encontra hoje. Quero te dizer também que aqui em Guaianazes tem uma igreja acolhedora, uma igreja que ama as pessoas. Tem os seus desafios, tem sim suas dificuldades, mas aqui é formado por pessoas, assim como eu, muitas histórias, muitas transformações, histórias de salvação, de libertação, de cura, e que você possa realmente refletir sobre tudo aquilo que você ouviu aqui hoje e que Deus toque no seu coração. Existe esperança para você. Existe alguém que te ama incondicionalmente e que você possa encontrar este caminho que é Jesus Cristo. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. É isso. Amém. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Quero te agradecer, tá bom? Pela sua presença aqui, por ouvir seu testemunho que foi edificante, maravilhoso. Quero agradecer a Angélica, minha esposa, minha carne, que pela primeira vez estamos gravando junto aqui, né? Muito legal. E eu deixo a palavra com você para se despedir do pessoal, dar um recadinho aí no final. Verdade. Também quero agradecer ao pastor Wilson, testemunho muito lindo, né? Me identifiquei também, porque, né, vim, assim, dessa família um pouco desestruturada. E realmente, assim, ver Deus trabalhando, né, nos ajudando a romper esse ciclo, a não continuar. E aí a gente vai, né, buscando na nossa memória quantas histórias, quantos testemunhos, e é sempre muito impactante. E também queria aqui, né, fazer uma propaganda aqui do trabalho do nosso pastor, o Wilson, da diaconisa Cibele, da Nicole também, porque é da família. Então eles também fazem, gente, olha, foram eles que fizeram essas canecas, esse quadrinho, eles têm um trabalho... Deixa eu colocar até mais perto aqui pra você ele tem ver um trabalho arte, lindo também com arte. Então, Cibes personalizados. Fala o Instagram aí. Fala o Instagram. É Cibes personalizado Cibes mesmo. personalizados. E aí vocês vão lá, acessem, curtam, comprem bastante também para ajudar eles, porque é um trabalho realmente excelente, de muita qualidade. Obrigado. Tá bom? E inclusive, que Deus abençoe. Desculpa. Inclusive a nossa plaquinha aqui também. Se você quiser comprar essa caneca do podcast também, não é exclusiva, tá bom, irmãos? Aqui só da gente usar aqui na nossa mesa. Se você gostou da arte aí, quer comprar, adquirir uma caneca do podcast, entre em contato lá com o Cibes Personalizado e adquira já a sua. Não só essa, como outras demais artes. Isso mesmo. É isso, não esquecemos de nada, equipe. Não. Finalizando aqui, nós queremos agradecer então você de casa que acompanhou esse podcast. Mais uma vez vou reforçar aqui, curta este conteúdo e os demais conteúdos, compartilhe com outras pessoas, né? Tem um joinha aí embaixo da sua tela. E é tão importante, irmãos, quando você marca que gostou desse vídeo, porque o próprio YouTube começa a recomendar os nossos conteúdos para outras pessoas. Então, não deixe, se você assistiu, não esquece de clicar nesse joinha e dar um like nesse conteúdo e compartilhe com outras pessoas. Queremos agradecer, então, a sua presença aqui conosco e até o próximo Promessistas Guaianazes, podcast de dentro pra fora.